Alunas e alunos do YouTube, professor Emerson Bruno de volta com o teletrabalho, aqueles dispositivos que estavam faltando, né? Sem querer aqui, ó, eu tinha deletado um slide, acontece, tá? E bora lá, bora retomar o tema teletrabalho, mas a partir de qual artigo, professor? A partir do artigo 75C da CLT, tá? Então, ó, vamos lá? Vamos tratar então do teletrabalho, mas a partir do artigo 75C. Voltando aí, né, ao importante tema para qualquer TRT, né, tendo em vista aí a atualidade, enfim, né, a cada vez maior expansão do teletrabalho ou trabalho remoto. Bora lá, ó. Artigo 75C. A prestação de serviço na modalidade de teletrabalho deverá constar expressamente do instrumento do contrato individual de trabalho. Clássico de prova, hein? Pode anotar isso aqui. Também é outro ponto extremamente cobrado. Falei de teletrabalho. O teletrabalho, ele precisa, tá? Ele precisa constar expressamente do contrato individual de trabalho, ok? Então, ó, a prestação de serviços na modalidade de teletrabalho deverá constar expressamente do instrumento de contrato individual de trabalho. Parágrafo 1º. Poderá ser realizada a alteração entre regime presencial e de teletrabalho, desde que haja mútuo acordo entre as partes registrado em aditivo contratual. Não entendi, professor. Olha, eu posso ter ali, ó, uma rotina, né, ao longo de um determinado período, ao longo do tempo, onde eu tenho ali, ó, ora o trabalhador está em regime presencial, ora ele está em regime de teletrabalho, desde que haja o quê? Mútuo acordo entre as partes, registrado em aditivo contratual, ok? Então eu tenho um misto de trabalho presencial e ao mesmo tempo trabalho remoto, ao mesmo tempo teletrabalho, ok? Enfim, pode ser pactuado entre as partes sem problema algum. Parágrafo 2º. Poderá ser realizada a alteração do regime de teletrabalho para o presencial por determinação do empregador, garantido prazo de transição mínimo de 15 dias com correspondente registro em aditivo contratual. Então, ó, quem decide se mantém ou não mantém no âmbito de sua organização a existência do teletrabalho ou daquele trabalhador em teletrabalho é justamente o empregador, ó, determinação do empregador. Só que aí, ó, o que é importante? Tem que dar um tempo, né? Um prazo mínimo ali, ó, de 15 dias com correspondente registro em aditivo contratual. Gente, aqui, ó, é a típica questão de banca literal, sobretudo com esse prazo de transição mínima aqui, ó, de 15 dias. Tranquilo? Então, ó, poderá ser realizada a alteração do regime de teletrabalho para o presencial por determinação do empregador, garantindo prazo mínimo de 15 dias com correspondente registro em aditivo contratual. Tranquilo? Bola para frente aqui, ó. Parágrafo 3º. O empregador não será responsável pelas despesas resultantes do retorno ao trabalho presencial, na hipótese de o empregado optar pela realização do teletrabalho ou trabalho remoto fora da localidade prevista no contrato. Ele viajou, ele está fora do Brasil, ele tem um outro estado, tá? Salvo disposição em contrário estipulada entre as partes. Aqui, ó, importante, mas sinceramente, ó, poucas questões e as que eu vi até agora para bacharel em direito, entenderam? Então, ó, o empregador está responsável por pagar, né, a viagem de volta do empregado que está em teletrabalho fora da sua cidade contratual, fora da sua cidade de lotação ali? Claro que não. O empregador não será responsável pelas despesas resultantes do retorno ao trabalho presencial, na hipótese de o empregado optar pela realização do teletrabalho ou trabalho remoto fora da localidade prevista no contrato,
salvo disposição em contrário, estipulada entre as partes. Tranquilo? Show de bola? Tranquilo. Parágrafo 3º e o artigo 75C visto aí. Tranquilo? Ó, o mais importante é o caput. As maiores, incidências aqui, ó, em termos de questões, estão todas no caput do artigo 75C. O parágrafo 1º, pouquíssimas questões. O segundo, acho que é mais para as bancas literais, ó, mas eu não estou lembrando de tantas questões assim também, mas enfim, fica de olho aí mais, para essas bancas mais literais. E o parágrafo 3º, até o momento, bacharel em Direito. Vamos lá, 75D. As disposições relativas à responsabilidade pela aquisição, manutenção ou fornecimento dos equipamentos tecnológicos e da infraestrutura necessária e adequada à prestação do trabalho remoto, bem como ao reembolso de despesas arcadas pelo empregado, serão previstas em contrato escrito. Ok? Então vai ser pactuado. É tudo do empregador? É tudo do empregado? Isso vai ter que ser pactuado, tá? Lembra-se que tudo aí no âmbito da reforma trabalhista, de 2017. As utilidades mencionadas no caput desse artigo não integram a remuneração do empregado. Típica afirmativa de concurso, hein? Cuidado aí, ó. Parágrafo único do artigo 75D. As utilidades mencionadas no caput desse artigo, mesa digital, enfim, os equipamentos tecnológicos, a infraestrutura necessária para que o empregado faça ali o trabalho remoto, o laptop, enfim, as utilidades mencionadas no caput desse artigo não integram, a remuneração do empregado. Obviamente, o que as bancas estão fazendo? Sobretudo as mais literais, tirando não e falando que as utilidades mencionadas integram a remuneração do empregado. Não faria sentido, Então, as utilidades mencionadas no caput desse artigo não integram a remuneração do empregado. 75 o empregador deverá instruir os empregados de maneira expressa e ostensiva quanto às precauções a tomar a fim de evitar doenças e acidentes de trabalho. É aquela história, Está fora do controle presencial direto do empregador. Pô, professor, e como é que fica a medicina e a segurança do trabalho? E a ergonomia, Ora, tudo isso é um dever do empregador instruir o empregado para que, mesmo trabalhando em casa, mesmo que no trabalho em domicílio, mesmo no teletrabalho, que ele tome as precauções necessárias ali para evitar doenças e acidente de trabalho. Por exemplo, Covid-19. Galera não foi toda para o teletrabalho? Opa, tinha que respeitar as restrições sanitárias instituídas pelos órgãos competentes, pelos órgãos de saúde competentes, entenderam? Então tá aí um exemplo, ó. Você está em teletrabalho, mas isso não te permite sair por aí se contaminando, Então, obviamente, você tem que cumprir as determinações ali, ó. Então, 75 o empregador deverá instruir os empregados de maneira expressa e ostensiva quanto às precauções a tomar a fim de evitar doenças e acidentes de trabalho. Vamos lá, parágrafo único. Ó, o 75 vale a pena até por causa da Covid-19 aí, ó. Vamos marcar o 75 Marca aí, até por conta, do exemplo Covid-19 aí. Parágrafo único. O empregado deverá assinar termo de responsabilidade, comprometendo-se a seguir as instruções fornecidas pelo empregador. Também típica questão ali, ó, quando o examinador precisa simplesmente completar as alternativas de uma questão de concurso. O empregado deverá assinar termo de responsabilidade, comprometendo-se a seguir as instruções fornecidas pelo empregador. Show! Vamos lá. 75F. Os empregadores, voltando aqui, ó, os empregadores deverão conferir prioridade aos empregados com deficiência e aos empregados e empregadas com filhos ou crianças sob guarda judicial até 4 anos de idade,
na alocação em vagas para atividades que possam ser efetuadas por meio de teletrabalho ou trabalho remoto. Professor, no meu concurso também tem a cobrança do Estatuto das Pessoas com Deficiência. Opa! Se no seu concurso tem cobrança do Estatuto das Pessoas com Deficiência, lembrando que eu já ministrei todo o estatuto, tá? Completo aí no YouTube para vocês. Galera que tem acesso, né, à sala virtual de estudos aí, gente, ó, tem LGPD, tem Estatuto da Pessoa com Deficiência, direito constitucional, boa parte, quase que a totalidade, né, do direito administrativo, Lei 8.112, tá? Enfim, Lei do Processo Disciplinar. Olha quanta coisa o professor gravou e disponibilizou para todos vocês. E agora esse arremate, né? Esse arremate do direito do trabalho, do processo do trabalho. E não se preocupem, todos os dias o professor está aqui, ó, produzindo, organizando e distribuindo conteúdo para você gratuitamente, se você assiste apenas pelo YouTube, ou se você faz parte da sala virtual de estudos, de uma das salas virtuais de estudos, né? Naquele pagamento módico de tão somente R$ 49,95 em um único Pix, né? Pagamento único e acesso vitalício aí às salas virtuais de estudos, né? Uma das melhores ferramentas existentes aí no mercado em termos de publicações digitais para você se preparar para concursos, né? Não há dúvida nenhuma com relação a isso. Vide a quantidade de conteúdo que o professor já disponibilizou. Então tá aí, ó. 75F, ó. Os empregadores deverão conferir prioridade aos empregados, tá? Com deficiência e aos empregados e empregadas com filhos ou crianças sob guarda judicial, detalhezinho, ó, até 4 anos de idade. Galera, tem sido muito comum a seguinte tentativa aqui, ó. Eles colocam até 5 para fazer confusão com o direito dos trabalhadores urbanos e rurais a creches e pré-escolas para os filhos até 5 anos. Lembram lá do artigo 7º, inciso 25 da CF 88? Pois bem, o que as bancas estão fazendo? Tem o artigo 7º, inciso 25, que é até 5 anos. E tem justamente o artigo 75F da CLT. Aí eles estão trocando, ó. Eles estão trocando esse até 4 anos de idade por até 5 anos. Até 5 anos é lá na CF 88. Até 4 anos de idade é na preferência do teletrabalho aqui do 75F. Tranquilo? Então aqui, ó, vou colocar essa observação aqui, ó. As bancas estão comparando com o artigo 7º, inciso 25 da CF 88. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa até 4 anos na preferência do teletrabalho. Outra coisa, o direito dos trabalhadores urbanos e rurais a creches e pré-escolas para os filhos de até 5 anos de idade. Artigo 7º, inciso 25 da CF 88. Tranquilo? Compreendido? Compreendido, né? E com isso aí, ó, a gente termina essa parte referente ao teletrabalho. No nosso próximo encontro, ó, nós vamos falar do trabalhador autônomo, tá? Então, no âmbito ainda, né, dos sujeitos aí da relação de trabalho, da relação de trabalho, os sujeitos, né, do contrato de trabalho estrito sensu, nós estamos vendo empregado, mas aí, ó, por precaução, eu estou aproveitando e falando aí não só de trabalho em domicílio, mas teletrabalho, nosso próximo encontro, o trabalho autônomo, vamos falar de trabalho eventual, do trabalhador eventual também, enfim. E assim a gente vai até chegar em empregador, beleza? E aí eu falo um pouquinho ali do contrato de trabalho e a gente já avança para grupo econômico. Eu estou seguindo, gente, para quem está com curiosidade aí, ó, eu estou seguindo o edital do TRT da terceira região. E se a gente parar para pensar,
é um edital muito comum, abrangente com relação a todos os TRTs e sempre tendo por base o cargo do técnico judiciário, área administrativa. Mais à frente aí eu gravo outros conteúdos, tá? Pensando também no analista área administrativa e também no analista judiciário, seja o área judiciária, seja o execução de mandados. Tranquilo? Beleza, gente? Ó, então com isso, mais uma aula finalizada, a aula sobre teletrabalho parte 2, né? Então tá aí o complemento que estava faltando em razão do slide que eu tinha esquecido de inserir aqui. Na verdade, eu tinha copiado e colado em cima de um slide. Enfim, o professor fez confusão na hora de montar os dispositivos aqui, mas o importante é que estamos, né, com todo o conteúdo aqui, ó, sempre produzindo, organizando e distribuindo o conteúdo para vocês. Gente, valeu demais, obrigado e até daqui a pouco, na sequência das aulas aí, ó, com mais uma aula falando justamente do trabalhador autônomo. Valeu, obrigado e tchau, tchau.